Por favor, Bárbara Cabral. Obrigada, Diego. Cadê o passador aqui? Boa tarde, pessoal. Responsa tá aqui, hein? Primeira vez que eu tô aqui no Norte, estou super feliz. Também vendo amigos aqui que eu só conhecia virtualmente, né? Então, vamos lá. Essa palestra, ela surgiu de uma aventura minha aí na área de mobile. Eu nunca tinha trabalhado com um dispositivo móvel, né? E aí, a convite de um amigo, eu decidi entrar na startup dele, ajudar ele. Então, aqui são os aprendizados que eu colhi com essa experiência, tá? Bom, o Diego já me apresentou, então não preciso falar mais nada, né? Eu já trabalhei com esses projetos e produtos aí ao longo da vida, geralmente trabalhando em empresas pequenas que prestavam consultoria para empresas maiores, tá? E a última, então, foi o Cogni e a Essentia Pharma, foram os dois projetos que eu trabalhei agora, ultimamente. Falando também das comunidades que eu participo, né? O GUTS SC, eu passei a bola para a turma lá assumir. Entrou um pessoal lá bem fera lá, agora movimentando a comunidade, para eu poder, né, abraçar outras coisas. Bom, eu queria falar de comunidade que é o poder de fazer diferença na vida das pessoas, né? Então, o convite para vocês é se envolver, começar a falar, palestrar. As comunidades locais são muito importantes para se fortalecer, para ter a sua primeira experiência. Eu queria fazer o convite para vocês, justamente para dar esse primeiro passo e ver o quanto é bom você poder contribuir no crescimento das pessoas e quanto você se puxa também a aprender cada dia mais, e principalmente a união de uma comunidade é muito mais importante, porque todo mundo se ajuda a crescer, né? Então, a agenda, então, são essas partes aqui que eu vou falar, tá? Primeira coisa, a introdução à Google Cloud. Então, a Google Cloud, assim como outras nuvens, é um recurso de máquinas virtuais e ativos físicos, e a Google ela tem data centers ali na região central dos Estados Unidos, na Europa e leste da Ásia. E, então, você acessa o serviço, a Google Cloud através por meio de serviços. Tá? E aí ele tem uma interface, então, bem bacana, para linhas de comando. Então, você pode utilizar os ativos da cloud em linhas de comando na sua máquina local. E aí você orquestra ali a cloud, a questão de containers e etc. E também a parte de storage, que é a parte de armazenamento de informações na cloud. Também você pode utilizar o BQ, que é o BigQuery, então você pode fazer a questão das consultas local na sua máquina, na linha de comando, e você está acessando lá a cloud da Google. Então, ali eu coloquei um linkzinho para guia de início rápido ali para vocês aprenderem. Tem muito material. Eu não vou conseguir passar tudo aqui, mas eu vou passar o máximo que eu conseguir, tá? Bom, então o Firebase, ele foi construído pelo Firebase, não pela Google, tá? E ele é uma infraestrutura para aplicativo que roda em cima da Google Cloud. Então, a Google Cloud adquiriu o Firebase ali em 2014. Tá? E ele tem alguns kits aí que você pode utilizar no desenvolvimento do aplicativo. Tem a parte de autenticação também já pronta, então você só realmente pluga e começa a usar, né, os serviços. Relatórios de erros, processos em tempo real do aplicativo, armazenamento. E tem o Test Lab também, que eu vou falar um pouquinho mais para frente, a parte de Analytics. Então, é um conjunto de ferramentas de gestão do seu aplicativo sem você precisar ficar estudando, instalando várias ferramentas, já que não faz sentido, já que você está gerenciando algo, entre aspas, né, pequeno, né, no caso, até você conseguir escalar. Aqui é o painel do Firebase, tá? É bem simples de mexer. E ali embaixo vocês podem ver que já tem as ferramentas aqui de qualidade, né? Opa! Verdade. Então, aí aqui tem um processo de autenticação. O legal desse processo de autenticação dele é que você cria o usuário, você acessa um serviço da Google Cloud para criar o teu usuário com senha e password, tá? No modo normal. Também tem, depois eu vou mostrar que pluga ali com outras APIs.
E aí o teu usuário, ele fica com uma chave. E essa chave você pode criar, então, uma coleção de usuários, de dados dos teus usuários que na hora que ele vai se registrar. E você pode associar aqueles dados a uma chave que fica aqui nessa parte de autenticação. Então, isso garante que você vai ter a anonimização dos dados um pouco melhor. Ou seja, você não vai poder pesquisar um usuário e depois acessar os dados dele ali de autenticação. Bom, aqui tem o que é possível fazer com ele, né? Autenticação, se logar com o Google, Facebook, Twitter. Isso aqui está tudo pronto, então é só plugar. E aí, falando então, depois, para preparar para automação, existem dois bancos de dados principais, são o Real Time Database e o Firestore, que funcionam junto com o Firebase. O Real Time DB, que foi o que eu trabalhei, ele tem uma estrutura de dados mais simplificada em JSON, tá? Só que quando você pesquisa, ele te retorna a árvore inteira, né? Então, ele tem algumas limitações com relação a quando você trabalha com dados muito complexos ou estruturados, né? E ele tem uma sincronização offline, então, quando você está usando o teu aplicativo e em modo offline, você está sem internet, você consegue ir acessando e gravar os seus dados, ele fica em cache e depois, quando você tem internet, ele sincroniza, tá? Só que essa sincronização em cache ela não é tão garantida assim, porque pode acontecer de o teu celular usar os recursos ali do cache e de alguma forma você perder esses dados. Então, tem alguns aplicativos que, para garantir, se for uma informação sensível, separa em cache aquilo que não é tão relevante, de dado que você está utilizando agora, né? Ou usa uma outra estrutura com outro banco de dados para você poder gravar as informações offline local, num banco local, no dispositivo e depois sincronizar isso com o real time, tá? E eu também, uma das características é que o escalamento ele requer fragmentação do banco de dados. Então, quando você começa a ter um volume muito grande de volume de dados, você acaba tendo que fragmentar o banco de dados em várias instâncias, né? Aqui está a estrutura do Real Time Database, então ali a chavezinha do usuário. Eu criei uma coleção básica ali, com o endereço e aniversário, linguagem, o local da pessoa que está usando o dispositivo. Então você pode criar na mão. Então se você quiser testar o aplicativo, que é um ambiente de dev, você pode criar a arvorezinha aqui, direto aqui no painel aqui do Firebase, dentro do explorar um pouco mais o teu software, você tem essa flexibilidade sem precisar ficar fazendo script ou consulta, né, via script. Bom, e aí o Firestore ele foi uma evolução do Real Time Database, apesar de que, assim, tem aplicativos que usam o Real Time porque ele tem um tempo de resposta mais rápido e é mais simples de usar, e tem algumas opções onde você precisa de acessar um dado mais complexo, você usa o Firestore, porque ele tem uma coleção já de documentos. Então, quando você retorna a consulta desses documentos, não necessariamente você retorna a árvore inteira. Você pode retornar apenas a coleção e depois fazer uma outra pesquisa ou fazer pesquisas mais complexas. Bom, e aí você pode usar indexação também, e ele tem um escalonamento automático, ou seja, aumentou o número de usuários, ficou grande o número dos usuários, ele vai escalonar mais recursos. Então, ele vai automaticamente escalonando os recursos na cloud e você não precisa se preocupar com isso. Essas soluções são ideais para quem está começando agora na área de aplicativos e quer empreender, porque justamente é um conjunto de ferramentas que te ajuda a sair do zero e entregar o teu aplicativo com um pouco esforço, né? Aqui está a carinha do Firestore, tá? Então ele é muito parecido, mas ele tem essa particularidade que ele lida com as coleções e os documentos, ele não é só chave e valor, né? Bom, e nesse projeto que a gente desenvolveu, foi eu e uma amiga, basicamente. A gente fez uma migração de um app de Ionic 1 para Ionic 4 e de Angular 1 para Angular 8. E o que a gente utilizou foi basicamente isso aqui, né?
Na verdade, o cloud da Firestore a gente não utilizou, a gente utilizou o Realtime DB, mas o exemplo que eu vou mostrar aqui é com o cloud Firestore, porque eu queria brincar e ver se era tão legal quanto o Realtime, né? Então, esse framework aqui é bem interessante, o Ionic, porque você escolhe usar ele com o Angular ou com o React, e aí ele já te dá uma estrutura inicial para o teu app com um side menu e a home page, né? Então, você consegue já subir o teu app com poucas linhas de comando. E aí, por default, ele também cria uma estrutura inicial do Protractor para os testes end-to-end e com o Jasmine e Kernel para os testes unitários e de componente. Beleza, não sei se eu estou acelerando muito, gente, mas depois eu deixo aberto para pergunta, tá? Bom, super fácil de instalar, tá? É só saber o básico do Node e ali eu coloquei todos os comandinhos, gente, porque se vocês quiserem criar o app de vocês podem pegar os comandinhos aqui e rodar que funciona, tá? Eu testei isso aí tudo ontem. Você dá um install ali no Ionic Client, você dá um start na tua aplicação e você diz que tipo de aplicação que você quer. Eu quis uma aplicação com side menu, tem tabs e tem uma outra opção que eu não lembro agora. E aí, para subir o teu app, você roda Ionic Server e pronto. Você já tem um appzinho ali rodando no teu browser, tá? Então, ele roda ali no localhost, você já consegue testar. E aí, para rodar, então, os testes, ele tem duas formas. Tem o Ionic Test e o Ionic End-to-End. O teste são os testes unitários da aplicação. E o end-to-end é o do Protractor, né? E aí você pode rodar também dentro da pasta end-to-end, você pode rodar só os testes, no caso do Protractor. Bom, aqui está a carinha do meu app. Então, basicamente, isso aqui, uma home com um logo. Isso que ele criou para mim, tá, gente? E aí o side menu ali com home list. E aqui está a página de listagem. Então, basicamente, ele cria isso. E aí, o que ele criou em termos de código ali? Então, como eu falei para vocês lá em cima, né? Tem toda a estrutura que ele já criou dos testes end-to-end, com a configuração de isso tudo rodando já, tá? E aqui dentro do meu app eu tenho a página home, e ali vocês podem ver que tem ali homepage specs.ts, que ele usa TypeScript. E aí, então, eu tenho os testes unitários ali por página, né? E aí você pode testar a renderização da página, o componente, se está funcionando, etc. E embaixo ali eu tenho os testes gerais do App Component spec.ts, que são os testes gerais do aplicativo. Ou seja, qual que é a primeira página que vai montar todo o aplicativo. E aí você pode dizer ali naqueles testes o que você vai mocar de componente ou não, e ali você escolhe o que você vai subir aqui nessa parte ali dos testes. Tá. Aí falando então na parte de automação. O Firebase, quando você inicia ele, tá? Você já escolhe, você já faz um install ali, e você cria um login e dá um init. Porque você precisa ali com o Firebase conectar lá no banco de dados que é o Firestore. E a biblioteca que eu preciso para acessar lá a infraestrutura de cloud é o Firebase. Então, basicamente, você inicia aqui utilizando esses 3 comandinhos. E aí, primeiro você então precisa instalar a biblioteca também do Firebase, né? A biblioteca do Firestore. E ele tem ali, aqui eu já estou dando até um atalho para vocês, porque tem muita documentação, tá? E às vezes é até difícil de encontrar as coisas. Então, quando você vai lá no teu painel do console do Firebase, que foi aquele que eu mostrei anteriormente, ele tem na parte de configurações ali, um Firebase SDK Snippet, que é essa configuração aqui de acesso ao banco, tá? Para o Firestore. Então, aqui você já consegue pegar o Firebase Config, que é a configuração do seu banco, colocar lá no seu projeto, colocar a biblioteca e começar a usar. Tá?
E aí aqui, por exemplo, você consegue utilizar a biblioteca do app para a página aqui do app módulo. Então, lá em cima você vai importar aquelas bibliotecas, o Angular Fire Module, e o Firestore Module, e o Firebase Config, que é onde ficam as suas credenciais. Tá? As credenciais, então, são os dados que ficam nesse arquivo aqui. Então, dentro de credenciais, eu coloco tudo que é acessível aqui. Né? E aí eu inicializo o meu app. Então, aqui, quando você inicializa o ng model, que é no Angular, né, você precisa também colocar, por exemplo, os providers, que são os provedores de informação. Então, se você tem um serviço que acessa o banco de dados, você vai geralmente colocar aqui nos providers, que vai ser o cara que você vai utilizar na tua view, né, no teu controller ali, para conseguir acessar os dados via banco de dados. E aí você pode criar também, ele tem alguns comandinhos básicos, por exemplo, Ionic Generate Services e o nome do serviço, que ele te gera direto a classe e a classe e a classe de teste já diretamente do serviço. E aí você só precisa fazer, no caso, a consulta. Aí, como é que faz os testes unitários de API serviço e os end-to-end? Aqui eu tenho um exemplo de teste unitário. Tá? Esse aqui no App Component ainda. Então, ele cria um SPY Object ali, usando o Jasmine, para alguns componentes, por exemplo, a barra de status e Splash Screen. Splash Screen é aquela telinha que, quando o aplicativo está carregando, ela fica mostrando alguma coisa. Geralmente é o logo do aplicativo ou algum ícone gráfico. Né? Ou quando você abre também, ele demora um pouquinho para carregar, o Splash fica ali rodando. E aí, para você configurar os teus testes unitários, você precisa utilizar esse teste badge aqui, do Jasmine, que ele configura e inicializa os testes do app. Então, você precisa colocar nesse teste badge quais que são os provedores não só os componentes, mas também, se você precisar acessar algum outro tipo de página, você pode colocar ali como provider. Né? E aí você também importa o Route Testing Module, que diz aonde que estão as rotas do aplicativo. Aqui tem alguns testes. Então, por exemplo, ali eu estou usando o teste bed para criar o componente, né? E aí depois eu espero que o componente ali foi chamado. Então, aquele platform spy ali, ele espera que a plataforma esteja pronta já, e para ver se ele foi chamado. E ali eu estou vendo, it should initialize the app. Então, eu vejo se o app foi inicializado realmente com os meus testes unitários. E ali embaixo eu tenho 2 testezinhos básicos, que são se o meu side menu ali tem as labels de home e list, e se o menu itens ali tem 2 itens, né? Que no caso um é a home e a outra é a list. Então ele pega também uma coisa interessante é que o Ionic ele tem as suas próprias tags. Então eu não preciso usar as tags do Angular diretamente. Eu posso usar as tags do Ionic. E aí eu posso utilizar ali o Jasmine para pegar ali a tag do Ion Label, que é a tag do Ionic que vai gerar a label no campo, né? E também tem... aqui eu estou testando também as rotas. Então, eu pego um atributo ali, que é o router link, e eu vejo se ele está me direcionando para a rota de home ou de list. Aí, para executar os testes com o Karma, é só dar um npm teste, e aí ele está rodando aqui os testes nesse exemplo aqui. Bom, e aí o teste, então, de UI, que é o teste que vai por cima do app, né? Ele utiliza, nesse caso aqui, ele está utilizando o browser, então ele está fazendo o teste funcional, para eu ter a minha primeira camada de teste antes de subir o código para o repositório, né? Então, eu posso também rodar esses testes de UI aqui com o Protractor. Ele usa por baixo também o Jasmine, né? Então,
E eu também integrei depois com uma ferramenta de HTML Reporter. Então, basicamente, aqui eu criei um folder de page, onde eu vou colocar meus page objects, então as classes que vão acessar os elementos. E ali em cima eu criei uma estrutura bem básica, onde tem um folder da home e da list, cada uma com o seu conjunto de testes. Tá? Então, aqui a biblioteca ele permite, né, que você descreva, não é um BDD usando Gherkin, tá? Mas ele permite que você escreva, quando você abrir a homepage, o que precisa fazer. Ele precisa ter um título chamado home, ele precisa ter um splash showing the logo, mostrando o logotipo. Então, ali eu tenho uma expectation ali do Jasmine, né? Vendo se a imagem está presente, vendo se o título está ali. E ali você vai criando os teus testezinhos. E aí eu também coloquei, como eu falei para vocês, o report. Então, ele fica bem bonitinho, fica dessa forma aqui. Não fica tão bonitinho que nem o Serenity BDD. Eu não sei se alguém já utilizou o Serenity BDD, mas eles têm uma ferramenta fantástica ali de reporting e ele fica... você consegue extrair as métricas ali de execução dos testes usando labels, é bem bacana. Bom, e a gente tem também uma ferramenta chamada Ionic App Flow. Então, o Ionic é o framework de desenvolvimento do app, né? E o Ionic App Flow ele simplifica a questão de você executar os testes na pipeline. Então, o que ele faz? Ele faz a automação do workflow. Como ele é uma ferramenta do Ionic, então, ele já, por default, ele já executa o NPM teste e o NPM end-to-end. Tá? E ele entrega o código-fonte que está no Git. Então, se tiver no Bitbucket, no GitHub, no GitLab, eu não preciso lidar com eles, eu posso só integrar. Então, eu posso migrar a questão do meu pipeline rodando aqui no Ionic App Flow. E, quando eu subo o código, ele automaticamente dispara o build para executar os testes, né, e gerar também o SDK, que é o pacotinho depois que você precisa colocar lá na Google Play. Tá? Então, na Google Play, você precisa ter o pacotinho para subir lá nos ambientes. Aqui é a carinha do AppFlow, né? Então, aqui ele está subindo o código, né? E aí, só que uma das coisas que eu não gostei muito dessa ferramenta foi que tem algumas funcionalidades muito legais, por exemplo, de você configurar o teu pipeline promovendo o código, né, de um ambiente de dev para um ambiente de QA e etc. Só que você precisa pagar e eu não consegui testar essa parte, então. Mas eu achei bem interessante porque ele simplifica esse processo. Tá? E eu consigo utilizar ele, inclusive, para monitorar o que está acontecendo ali com o meu aplicativo. Outras ferramentas que o Firebase tem, que é interessante, não são ferramentas necessariamente de automação. Tem esse Crashlytics aqui, que ele tem um log de erros, agrupamento de falhas e a parte de monitoramento. Então, quando você vai subir o teu app, ele já pode te ir monitorando o que está acontecendo com os usuários usando ali, né? O que está acontecendo de erro, você pode criar regras ali para agrupar falhas e monitorar. E tem também a performance, que ele monitora também tempo de resposta das requisições HTTP. E ele tem alguns traces já pré-configurados. Você pode, por exemplo, criar um trace, que seria assim, algo que eu vou medir, ou eles têm dois que são pré-configurados, que são a abertura do app, né? Trace de abertura do app. Então, quanto tempo demora até o usuário clicar no ícone e abrir o app. E trace em primeiro e em segundo plano, quer dizer, o que acontece quando o app está em primeiro plano sendo... O trace, né? Quando o app está em primeiro plano sendo utilizado, ou quando ele está em segundo plano e eu estou utilizando um outro app. Né? O que acontece com ele? Será que ele fica funcionando? Qual que é o tempo de resposta ali? No caso, se eu fizer uma requisição no app, aí eu abro outro app. O que acontece? Então, ele fica monitorando essas duas coisas, tá? A performance do aplicativo.
E aí, com dado o número de usuários, você pode analisar também em que condições o meu aplicativo está operando com relação às requisições HTTP. Para quem também quer fazer teste manual, porque no aplicativo rola muito mais teste manual do que automatizado, principalmente quando o projeto é pequeno e você dispõe de pouco recurso. Então, geralmente, por exemplo, eu conheço empresas grandes que desenvolvem dispositivos e eles preferem que os testes sejam realizados de forma manual do que necessariamente investir em teste automatizado. Tá? Então, o Test Lab, eu consigo testar o meu app em configurações que estão no mundo real. Então, são realmente dispositivos reais que estão lá na Google Cloud. E com o Test Lab, eu posso simular esses dispositivos lá e conseguir rodar o meu app em cada um. E tem uma outra coisa legal que eu não testei, mas que eu quero conhecer, que eu posso subir no Test Lab teste automatizado também. Então, o que eu posso fazer? Eu posso criar ali no Express ou no iAutomation um scriptzinho ou vários scriptzinhos, mas ele deixa principalmente você subir um por vez, para você criar teste automatizado para o Android. No caso de app para iOS, ele deixa você criar os scripts com XCTest, XCTest, você cria para iOS. Então, você pode pegar o pacotinho do APK que você gera, tá? E aí você gera com o que o pacote do APK? O Ionic ele integra com o Cordova. Então, você consegue, assim, por exemplo, eu quero gerar o meu app para iOS ou para Android. Aí você usa o Cordova e ele vai te gerar o pacotinho para iOS ou para Android. Mas a gente sempre realiza teste manual porque, né, você prefere garantir ali que pelo menos a primeira versão está tudo funcionando ali do pacote, até porque muitas vezes na hora de gerar pacote pode dar algum problema, tá? E esse pacote também, uma coisa que eu esqueci de dizer, é que esses pacotes, quando você gera o APK, que é o pacotinho que você vai subir lá na Google Play, você precisa assinar ele, tá? E uma das coisas que mais deu problema na gente é porque o aplicativo já estava na Google Play, numa outra versão de tecnologia, a gente refez ele numa tecnologia mais atual, só que a gente precisava assinar o aplicativo para colocar na Google Play. E aí precisa exatamente da mesma chave, tá? Então, se vocês quiserem realmente criar um aplicativo, gerar a chave lá, que é para assinar o app para você colocar na Google Play, é para te proteger, para que ninguém vai subir lá na Google Play outro app, né, e vai ferrar ali com toda a tua estatística, as avaliações, etc., que é super importante para o app se tornar mais visível. E aí ele perdeu, o desenvolvedor perdeu a chave e tal, e aí a gente demorou muito tempo para tentar ver se a gente conseguia recuperar a chave. Aí conseguimos, aí tinha que recuperar a senha, também não dava, porque a senha ele tinha perdido. Então, assim, a chave da assinatura do app é muito importante, porque é o que garante a tua avaliação lá na Google Play. Então, mesmo que você venha construir um app, guarda com carinho essa chavezinha aí, porque senão dá muito problema. E aí, o que acontece se você não consegue recuperar essa chave? Você vai ter que criar um aplicativo na Google Play como se fosse do zero, e aí você perde todo o histórico de avaliações e as estatísticas dos usuários do teu app. Então, seria como se fosse subir um app novo, totalmente novo. Não tem como você recuperar aquela estatística. Outra ferramenta é o App Distribution. Esse aqui é muito interessante, porque você consegue cadastrar usuários que vão testar o teu app antes deles estarem lá na Google Play. Então, você sobe o pacote e envia convites via e-mail para aqueles que, por exemplo, para os testadores alfa, né? Você envia o convite via e-mail e pede para que eles testem teu app. Eles vão receber um link, vão acessar o link, vão instalar, como se eles estivessem acessando lá na Google Play. Tá? Então, eles vão clicar ali, vão instalar e vão utilizar o teu app e vão testar para ti. Então, isso é interessante também para quem quer utilizar pessoas em outras regiões do país para testar, ou muitas vezes pode também
selecionar um conjunto que eles chamam de um conjunto confiável de testadores, e aí você permite o acesso a eles, e eles podem testar o teu app para você escalar essa parte de teste com vários dispositivos e etc. Se você não quiser emular esses dispositivos na cloud. Também tem uma outra ferramenta que é a Genymotion, que essa é bem interessante, onde você pode emular os dispositivos também, tá? Então, você consegue subir o teu app e você paga por dispositivo que você vai utilizar. Você aloca aquele dispositivo, sobe o teu app e testa nele. Tá? E esse App Distribution ali, o relatório daquilo que está sendo testado, ele disponibiliza no Crashlytics. Então, você pode monitorar com o Crashlytics tudo que os teus usuários estão fazendo no teu app, se está dando erro, o que está acontecendo por trás. Aí você pode disparar o teste e depois ficar monitorando o que está acontecendo. Bom, aqui eu coloquei algumas referências então, de leitura. A maior parte é da documentação oficial. E aí eu queria também finalizar um convite. Eu vou finalizar um pouco antes do tempo, que daí eu acho que eu falei muito rápido, então, se vocês quiserem perguntar. Lá em Floripa vai ter, então, um summit da jornada colaborativa. A gente está unindo várias comunidades para fazer esse summit. A jornada colaborativa é uma comunidade que escreve livros, então depois eu vou mandar para o Diego o convite. Ele vai enviar para vocês, se vocês quiserem participar de algum dos livros colaborativos. Os livros são royalty free, então eles não têm intenção de... Todo o lucro deles vai para a doação de entidades carentes, então não tem intenção de oferecer lucro para quem está escrevendo, é realmente para proporcionar a experiência, tá, de escrever o livro. E os eventos também são direcionados a entidades carentes da região. Então, caso vocês quiserem fazer um summit aqui, vocês vão escolher uma entidade carente, todo o lucro do evento vai para lá. Então, se vocês quiserem participar lá, dia 27/6, e vai ter dia 21 de novembro também. Aqui são 3 livros que já foram lançados, estão disponíveis lá na Amazon, por Kindle e impresso. E obrigada.